Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando tudo parece ficar fora de controle, Marcos nos lembra que Jesus entra exatamente nos lugares onde ninguém mais consegue chegar. Nesse capítulo, nós temos um relato intenso e profundo da humanidade. Nele vemos Jesus atravessando territórios físicos e emocionais. A terra dos Gadarenos, a multidão que o aperta, a casa marcada pela morte. O texto nos conduz a perceber que o poder de Jesus não se limita ao espiritual abstrato, ele toca nas dores, é real, são histórias reais, histórias quebradas e situações consideradas sem saída, mas onde Jesus chega, sempre há saída. Nosso texto é o capítulo 5. Então, pegue aí sua Bíblia e vamos à leitura. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes permitiu, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se ao precipício, abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou uma hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E aqui terminamos esse capítulo. Aqui aprendemos muitas coisas também. Esse texto traz a autoridade restaurada de Jesus sobre tudo aquilo que aprisiona o ser humano. É, sejam forças espirituais, sejam doenças ou até a própria morte. Marcos apresenta três histórias principais. Ele inicia o texto falando do endemoniado de Gadareno, esse homem que era excluído, vivendo entre os túmulos, símbolo de alguém socialmente e emocionalmente morto. E Jesus chega e devolve a esse homem a dignidade, a sanidade e o convívio com a família, porque Jesus, no final, ele fala: volta para sua família, não precisa vir comigo, vai para sua família. Depois nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue, alguém que sofria há muito tempo, marcada pela dor, pela vergonha, pela exclusão religiosa, e sua fé silenciosa encontra resposta no toque, um simples toque, mas ela tocou na pessoa certa. E Jesus devolve a ela todo esse lugar de dignidade. Fala com ela, conversa com ela. E no final nós vemos a filha de Jairo, uma criança considerada morta, onde Jesus revela que ela estava simplesmente dormindo. Para ele, a morte não tem a palavra final. Ele é quem determina se você vai morrer ou não. E essas narrativas revelam que Jesus não trata apenas o sintoma,
Jesus restaura a identidade, a esperança, o sentido da vida. Em que lugar você precisa que Jesus restaure sua vida? Em que lugar você precisa se encontrar com Ele? E olhando para o texto, nós podemos tirar lições para a nossa vida, porque nenhuma condição é definida é, pelo homem, que é definida pelo homem como final, é definida por Jesus. Nenhuma condição é definitiva quando Jesus está presente. Né? O que a sociedade, o que o homem, o que o médico, que seja lá quem for, diga é caso perdido, Jesus chega e fala: não, não é não. Eu vou dar um jeito. A fé pode ser silenciosa, mas para Deus ela nunca é invisível. A mulher, ela não falou, ela não disse palavra, mas com um simples gesto, isso foi suficiente para mover o coração de Jesus e Jesus curar, conversar, falar com ela. Então, Jesus respeita o tempo, Jesus respeita a dor, Jesus respeita a sua dor e o seu tempo, do seu jeito. Enquanto Jairo lida com uma espera, com a notícia da morte, Jesus convida a não temer, mas crer. A restauração gera também uma missão, né? Ele é Ele traz para a nossa vida aquele lugar. Você recebeu, então vai contar. Ele sempre fala isso. Com o Gadareno, ele falou: olha, vai contar para sua família o que que você recebeu. Quem é curado se torna testemunha, não é? Que Deus tem feito para você, que você tem sido testemunha. Você pode deixar seus relatos aqui. Quando eu faço uma pergunta, é para que você possa refletir realmente nesse lugar. Então, Marcos nos convida a olhar para nosso lugar de aprisionamento, onde você está adoecido. Quais são os seus medos? Quais são os seus traumas que ainda insistem em te definir? Que assim como esses personagens, nós somos chamados a nos aproximar de Jesus com sinceridade, com tudo que nós temos, mesmo que a gente esteja confuso, mesmo que seja para nós um momento tardio, para ele não é. Confiar nele não significa ausência de dor, mas a certeza de que a dor não é o fim da minha história. Uma sementinha para você aplicar no seu dia, na sua noite, na sua semana. Hoje, identifique uma área da sua vida que você quase desistiu de apresentar a Deus, mas hoje você não vai desistir, não. E numa oração simples, entregue a Jesus esse lugar de tumulto, esse lugar de desafio, e peça ao Senhor, fala para Ele: Senhor, entra aqui, fala com Ele para tomar conta. Pequenos atos de fé com constância, gera grandes processos e grandes transformações. Onde Jesus toca, a vida sempre encontra um novo começo. Que Ele possa te tocar nesse momento, te transformar, te trazer respostas que você não obteve até hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra tão gostosa, pelos ensinos que recebemos aqui através da cura, do momento que o Senhor traz o toque para a vida de cada uma dessas pessoas em momentos diferentes, em momentos de dor, em momentos de doença, em momentos que a morte invade a casa, mas o Senhor sempre chega dando uma resposta. E eu peço que o Senhor encontre essas pessoas hoje, aquelas que estão enfermas, que estão adoecidas, aquelas que estão esperando uma notícia de morte, aquelas que estão passando por desafios, Senhor, na sua vida, que elas possam ter um encontro com o Senhor hoje. Que o Senhor mude a vida dessas pessoas, que o teu toque possa trazer transformação a cada uma delas, que elas sintam tocadas pelo Senhor nesse momento e que elas recebam a restauração necessária para um
recomeço contigo no dia de hoje. Eu oro no teu nome santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Não deixe de vir fazer parte do nosso projeto Coragem. Nesse projeto, você recebe restauração, você recebe lugares de recomeço, lugares de se olhar e de construir algo novo e de sim chegar nos lugares de plenitude. Que o Senhor abençoe sua casa. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.